Toda aplicação conta com distintos momentos, cada um com possíveis complicações que podem prejudicar os resultados no manejo de pragas e doenças. Os produtos AgroSpray oferecem soluções para cada um desses momentos. Observemos-los em detalhe. O primeiro passo para obter uma boa aplicação começa no tanque. O desafio consiste em criar uma calda perfeita. O uso de Full Control aporta duas soluções chaves para esta etapa. Sequestra cátions e controla o pH da água. O pH é uma escala que indica o nível de acidez ou alcalinidade de uma substância. Todos os produtos têm um pH ótimo para o seu desempenho fitoterápico. Aplicando em água com pH elevado em alguns produtos, sua vida média se reduz a um mínimo de 48 minutos. O uso de Full Control evita esse risco e estende a vida ativa dos produtos a mais de 21 horas. Os cátions presentes na água inibem as moléculas dos fitossanitários, por exemplo, no caso do glifosato. Full Control combate a estes agentes. Por isso, é importante o agregado de um sequestrante de cátions como Full Control, capaz de desativar os cátions de cálcio, ferro, magnésio dissolvidos na água. Ao inativar-se, os cátions não podem anular nenhuma molécula de glifosato na mistura de pulverização. Por isso, Full Control é sumamente efetivo no controle de águas com presença de cátions e pH inadequados, facilitando o correto desempenho dos fitossanitários. Um dos problemas mais comuns no momento de lograr um bom caldo é conseguir uma mescla uniforme. Esta se obtém mesclando água, logo depois Harrier e, por último, o fitossanitário. Harrier, com sua função emulsionante, produz um caldo homogêneo. A chave do processo da mescla perfeita é a estrutura molecular dos emulgentes de Harrier, compostos por uma cabeça hidrofílica afim à água e uma parte inferior lipofílica. Com o menor tamanho da gota, obteremos um maior número de impactos sobre a superfície. A função de micronizador de Harrier rompe a gota diminuindo seu tamanho, o que amplia o leque de dispersão do líquido. O transporte da gota é outro dos momentos importantes. Uma vez que a gota sai do bico do equipamento pulverizador, enfrenta um perigo definido: a evaporação. Diversos fatores climáticos podem afetar a qualidade e o efeito da gota no seu trajeto em direção à folha. Nesse momento, Harrier ativa sua função anti-evaporante. Harrier contém uma base oleosa que, à diferença dos óleos comuns, forma um amálgama perfeito. Condições ambientais extremas podem exigir maximizar o efeito anti-evaporante. Para o caso, recomendamos utilizar MaxiDrop, que potencia o efeito de Harrier com apenas uma dose de 10 a 20 centímetros cúbicos a cada 100 litros, graças a seu composto de silicones e óleo que protegem a gota da evaporação. O vento apresenta outro problema frequente no trajeto da gota. Este fator climático incide no percurso previsto de aplicação ao desviar as gotas da correta zona de impacto. O uso de MaxiDrop em uma dose de 20 a 35 centímetros cúbicos a cada 100 litros normaliza o tamanho da gota, levando-as a um tamanho mínimo suficiente que neutraliza o efeito deriva do vento. Uma vez que a gota impacta na planta, nossa missão é aumentar a superfície de contato. A gota deve aplanar-se até obter a forma de disco, aumentando assim seu poder de cobertura. A função tensioativa de Harrier aumenta até 6 vezes a largura da gota. A eficácia do efeito tensioativo é tal que permite amplificar o contato com toda a folha sem importar a quantidade de pelos capilares que houver em sua superfície. Uma vez que temos a gota do tamanho que queremos, protegida da deriva e da evaporação, temos que alcançar o objetivo máximo. A gota primeiro deve aderir-se à folha e logo depois penetrar corretamente. As plantas têm como proteção natural
uma malha de cera que impede a passagem e a correta absorção dos produtos. A diferença de outros produtos, Harrier é eficiente em sua função penetrante, já que está composto por uma base oleosa afim às ceras e que tem as plantas em sua cutícula. A malha protetora é atravessada pelo produto, mas sem danificar a cutícula, deixando a folha intacta e protegida. Outros produtos conseguem o mesmo efeito penetrante, mas a custo de romper essa barreira natural de cera. Esse dano na malha da folha produz fitotoxicidade e se converte em via de acesso para diferentes patógenos, sendo a causa de posteriores doenças. Repassemos então o poder do baixo volume. Uma gota significaria um único impacto na folha. Porém, se essa gota se divide à metade com Harrier, graças a seu efeito micronizador, se obtém 8 gotas iguais. Somado a isto, o efeito tensioativo consegue aumentar até 6 vezes o tamanho de cada uma delas, obtendo assim um poder de cobertura equivalente a 48 gotas. Mas os benefícios do baixo volume não se reduzem a um maior poder de cobertura. O uso dos produtos AgroSpray também gera economia de custos e de tempo. 1 litro de Harrier substitui até 20 litros de óleo. A redução do volume simplifica consideravelmente a logística da aplicação. Menos litros de transporte significam maior eficiência no transporte. E uma maior eficiência no transporte poupa tempo. Tempo que pode aproveitar-se em mais horas produtivas dedicadas à fumigação. Vantagens definitivas de aplicar com baixo volume. 1. Economia de água, um apreciado recurso natural não renovável. 2. Menor transporte de água. 3. Menor quilometragem percorrida. 4. Redução do custo de combustível. 5. Menor contaminação ambiental graças ao uso reduzido de transporte de poluente. 6. Menor quantidade de cátions que inibem as moléculas de ativos. 7. Maior cobertura de hectares de tratamento por safra com o mesmo equipamento aplicador. 8. Ampliação da faixa de momentos oportunos para a aplicação. 9. Maior concentração do produto. 10. Um maior efeito de controle, menos repetição de aplicações, portanto, menor exposição de produtos químicos ao meio ambiente. Como podemos ver, a ação conjunta dos aditivos AgroSpray constitui a base necessária para ganhar a batalha do baixo volume. AgroSpray, a revolução do baixo volume.